Olá, boa noite. Boa noite. Começa o funeral de Dom Paulo Evaristo Arnes, ícone da luta pelos direitos humanos. O corpo do arcebispo emérito de São Paulo será velado até sexta-feira na Catedral da Sé. A empresa Braskem fecha acordo de leniência na Lava Jato e vai pagar multa de 3 bilhões de reais. Sérgio Cabral é indiciado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-governador do Rio está preso em Curitiba. Assessor especial e amigo de Temer, José Yunes, deixa o governo. Ele pediu demissão após vazamento da delação da Odebrecht, onde ele é citado. E o ministro Luiz Fux, do Supremo, manda projeto anticorrupção sair do Senado e voltar para a Câmara. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Quando futebol e opinião se encontram. Foi legal, o time jogou bem. Vai chupar gelo. Bota na rua, tem que falar, tem que chegar falando gol. Dor de cotovelo, você chora lá em casa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Começou agora à noite na Catedral da Sé o velório de Dom Paulo Evaristo Arnes. O cardeal e arcebispo emérito de São Paulo morreu hoje de manhã, aos 95 anos. Ele estava internado desde o dia 28 de novembro. Foram 17 dias internado na unidade de terapia intensiva deste hospital em São Paulo, por causa de uma broncopneumonia. A condição física de Dom Paulo Evaristo Arnes piorou nos últimos dias. Além dos pulmões, os rins também já falhavam. No início da tarde, a notícia da morte do arcebispo emérito de São Paulo. A última lembrança bonita dele é que ele celebrou na Catedral de São Paulo comigo no dia 27, domingo, lembrando 71 anos de ordenação sacerdotal. Ele estava muito feliz, mas eu via que ele já estava, de alguma forma, baqueado. De fato, na segunda-feira ele acabou entrando aqui no hospital, porque não saiu mais. De todo o Brasil chegaram notas de pesar de religiosos, entidades, de políticos, como o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito eleito da capital paulista, João Dória. Na nota, o presidente Michel Temer diz que o Brasil perde um defensor da democracia, que teve como norte a construção de uma sociedade justa e igualitária. O rabino Henri Sobel também lamentou a morte de Dom Paulo, a quem classificou como um grande liberal,
discípulo dos profetas de Israel. No Twitter, o Clube Corinthians prestou uma homenagem ao ilustre torcedor apaixonado pelo time, a quem chamou de grande corintiano. Durante a tarde, a Catedral da Sé foi preparada para o velório, que deve durar 2 dias. Na escadaria, uma homenagem. Obrigada, Dom Paulo, amigo do povo. Durante o funeral, haverá missas a cada 2 horas. O enterro será na sexta-feira, às 3 da tarde, logo depois de uma celebração presidida pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. O corpo de Dom Paulo será sepultado aqui mesmo na Catedral da Sé, na cripta, que é uma capela subterrânea que fica abaixo do altar. Dom Paulo será o primeiro cardeal a ocupar a cripta, onde estão sepultados 2 arcebispos, 11 bispos, 3 padres e o cacique Tibiriçá, catequizado pelos jesuítas. Seja como padre, bispo ou cardeal, Dom Paulo foi um defensor da liberdade e dos direitos humanos. Recebeu o codinome de inimigo número 1 da ditadura brasileira, depois de décadas de luta incessante contra as torturas praticadas nos anos de chumbo. Conhecido como Cardeal da Resistência ou também como Cardeal Coragem, a história de Dom Paulo se confunde com a luta em defesa dos direitos humanos. Nascido em Forquilinha, em Santa Catarina, entrou para a Ordem Franciscana em 1945. Durante 28 anos foi cardeal arcebispo de São Paulo, a segunda maior comunidade católica do mundo, com cerca de 7,5 milhões de fiéis. Obrigado. Amém. Ligado à teologia da libertação, que inspira setores progressistas da Igreja Católica até hoje, foi o fundador da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, que teve papel de destaque na defesa dos perseguidos pela ditadura militar. Entre seus livros mais conhecidos está Brasil Nunca Mais, um projeto conduzido clandestinamente na época da ditadura, sob a coordenação do reverendo presbiteriano James Wright e do rabino Henry Sobel. O resultado foi uma impactante divulgação internacional das atrocidades que ocorriam no Brasil, comprovadas em mais de 1 milhão de páginas de processos do Superior Tribunal Militar. Foi Dom Paulo que celebrou na Catedral da Sé o histórico ato ecumênico em memória de Vladimir Herzog, jornalista assassinado pelos militares em 1975. Toda a região do centro paulistano foi cercada pela polícia que intimidava os participantes. Mas a igreja lotou e, pela primeira vez, através do sermão do cardeal, soube-se que Vladimir Herzog, na verdade, tinha sido assassinado. E não se matado, como diziam seus algozes. Em 1972, Dom Paulo criou a Comissão Justiça e Paz de São Paulo e, em 1985, Dom Paulo fundou a Pastoral da Infância com o apoio da irmã Zilda Arns, que morreu no terremoto de 2010 no Haiti, onde realizava trabalhos humanitários. Em 28 anos, Dom Paulo criou 43 paróquias, construiu 1.200 centros comunitários e apoiou o surgimento de mais de 2.000 comunidades eclesiais de base na capital paulista. E o repórter Luciano Penteado está na Catedral da Sé, onde acontece o velório de Dom Paulo. Luciano, boa noite. Gabriel, agora há pouco, às 10 horas da noite, começou uma cerimônia que está sendo celebrada pelo cardeal Dom Cláudio Umes aqui na Catedral da Sé. Antes, teve uma outra cerimônia celebrada antes, cerca de meia hora, terminou outra cerimônia celebrada por Dom Odilo Scherer, da qual participaram várias autoridades, incluindo o governador Geraldo Alckmin, o secretário de Segurança Pública, Magno Alves, várias outras autoridades, amigos e parentes de Dom Paulo Evaristo Arnes. Neste momento, o público que já teve o acesso permitido aqui para a área destinada ao velório, o público já pode se aproximar do caixão, mas nesse momento a área aqui destinada ao velório voltou a ser fechada justamente por conta desta cerimônia. Bem, mais cedo, por volta das 8 horas da noite, o corpo de Dom Paulo chegou aqui na Catedral da Sé sob forte emoção e recebendo muitos aplausos das pessoas que vieram aqui prestar as suas últimas homenagens a Dom Paulo neste dia aí muito triste para a igreja e também para todos nós. Bem, daqui até sexta-feira estão previstas várias outras cerimônias, uma a cada 2 horas, e às 3 horas da tarde de sexta-feira está marcada uma missa de corpo presente
presente e depois dessa missa é que deve ser feito, de fato, o sepultamento de Dom Paulo aqui na cripta, que fica no subsolo da Catedral da Sé. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. E Fiesp avalia os prejuízos causados por ataque de ontem ao prédio da Avenida Paulista durante manifestação contra a PEC do teto de gastos. A Federação das Indústrias afirma que vai tomar as providências necessárias para responsabilizar os culpados pelos danos. Foi de limpar a sujeira e também de reformar os estragos causados pelo grupo que atacou o prédio da Fiesp. Por todos os lados, ainda era possível ver as marcas da violência. Na entrada do prédio, o portão está amassado e quase não sobraram vidros. A galeria de arte do térreo foi uma das mais atingidas. No subsolo, equipamentos usados em shows foram quebrados. A Fiesp ainda não calculou o valor do prejuízo causado pelo vandalismo, mas nesta galeria dá para ter uma ideia do que foi danificado. Olha só, muitas lâmpadas e luminárias foram arrancadas, luzes foram destruídas e nesses containers há muitos estilhaços de vidro. Pela manhã, seguranças do prédio também recolheram esferas de ferro e vidro usadas pelos manifestantes. O grupo atacou a Fiesp durante um protesto contra a PEC do teto de gastos públicos, realizado na Avenida Paulista. O ato começou pacífico e pedia também a saída do presidente Michel Temer. O tumulto começou por volta das 7h30 da noite, quando parte do grupo tentou invadir o prédio. Os manifestantes lançaram rojões e fogos de artifício e também promoveram o quebra-quebra. Os seguranças da Fiesp tentaram conter os vândalos. No momento da invasão, a polícia militar acompanhou de longe e não interveio. Em nota, a corporação afirma que durante todo o ato houve uma intensa hostilização contra a tropa. Todavia, a PM agiu com prontidão e resiliência para o melhor desfecho, atuando de forma proporcional e razoável para a garantia da ordem, e que atuou para a garantia do direito de manifestação e, diante dos atos de vandalismo, priorizou a preservação de vidas. Ainda segundo a nota, a responsabilização pelos danos será apurada pela Polícia Judiciária. O protesto foi organizado por sindicatos como o CUT, além do Partido dos Trabalhadores e outros movimentos sociais. 2 mulheres foram detidas durante a manifestação e encaminhadas para o 78º Distrito Policial nos Jardins. Uma delas teria desacatado os policiais e a outra estaria com artefatos explosivos. E segundo a Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça de São Paulo, essas 2 mulheres detidas no protesto já foram liberadas. Senado remete projeto de lei que endurece as penalidades para quem praticar abuso de autoridade para a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta de mudança foi feita pelo senador Agripino Maia, do DEM. O projeto, que tramitava em regime de urgência no plenário, tem sido criticado por membros do Judiciário e do Ministério Público. Eles afirmam que ele seria uma tentativa de retaliação do Congresso Nacional às categorias, já que há diversas investigações que envolvem parlamentares, como a Operação Lava Jato. Agora, a nova lei sobre abuso de autoridade só deve ser votada no ano que vem. Ministro Luiz Fux, do STF, determina que pacote de medida anticorrupção volte a estaca zero na Câmara dos Deputados. Ele disse que a tramitação não respeitou as normas, como determina a Constituição. A matéria já estava em análise no Senado. Fux atendeu um pedido do deputado Jair Bolsonaro, do PSC. O parlamentar questionava a emenda que propôs a responsabilização de juízes e membros do Ministério Público. O pacote anticorrupção foi votado na Câmara no dia 30 de novembro. Os deputados modificaram o texto original proposto pelo Ministério Público Federal. O novo texto foi alvo de críticas. Os procuradores da Lava Jato chegaram a ameaçar a deixar a investigação caso o pacote fosse aprovado. Polícia Federal indicia o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, na Lava Jato. Cabral foi indiciado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Além do ex-governador, também foram indiciados o ex-secretário de governo de Cabral, Wilson Carlos, e Carlos Miranda, apontado como um dos operadores do esquema.
É o primeiro indiciamento deles na Lava Jato. Cabral já é réu em uma ação penal no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, os 3 teriam cobrado propina em contratos da Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão para a construção do complexo petroquímico de Itaboraí. E também de outras obras, como a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 e do mergulhão de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Para o delegado Márcio Anselmo, da Lava Jato, Cabral teria recebido R$2,7 milhões em propinas. Sérgio Cabral está preso em Curitiba desde sábado. Antes estava em Bangu, no Rio, onde estão detidos a mulher dele, Adriana Anselmo, Wilson Carlos e Carlos Miranda. Cabral foi transferido para a carceragem da Polícia Federal no Paraná após o Ministério Público apontar que o ex-governador estava recebendo regalias. O relatório que pede o indiciamento dos 3 segue agora para o Ministério Público, que vai analisar se apresenta denúncia contra os acusados. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, devolveu a denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O motivo seria o fato de Janot não ter esperado a conclusão do inquérito da Polícia Federal em Brasília para denunciar Renan Calheiros. Em resposta, o procurador afirmou que conseguiu juntar elementos suficientes de prova para denunciar Renan. O presidente do Senado nega qualquer envolvimento em irregularidades apontadas na denúncia. Assessor especial e amigo pessoal de Temer, José Yunes, pede demissão do cargo. Ele foi citado nas delações da Odebrecht. Em delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, afirmou que parte do repasse de R$10 milhões feito pela Odebrecht ao PMDB a pedido de Michel Temer foi entregue no escritório de advocacia de Yunes, em São Paulo. Segundo o delator, o valor repassado a Yunes foi de R$4 milhões e foi intermediado pelo atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também do PMDB. A demissão do amigo pessoal de Temer vem após o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, confirmar à Lava Jato a versão de Melo Filho sobre o pagamento de R$10 milhões. Na carta de demissão, José Yunes afirma que não conhece o delator e que as afirmações de Melo Filho são fantasiosas. Segundo Cláudio Melo Filho, do total de R$10 milhões, R$6 milhões foram destinados à campanha de Paulo Scaff pelo PMDB para o governo de São Paulo. Todos negam qualquer irregularidade. Hoje, o ministro Eliseu Padilha e o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, que também teve o nome citado em delações de ex-diretores da Odebrecht, negaram que vão deixar o governo. Além de Yunes, outros 4 ministros caíram devido à Lava Jato. Do Planejamento, Romero Jucá; do Turismo, Henrique Alves; Fabiano Silveira, da Transparência; e Fábio Medina Osório, ex-advogado-geral da União. Já Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e Marcelo Calero, da Cultura, saíram no episódio que envolvia a liberação de um empreendimento de luxo em Salvador. Gedel tem um imóvel no local comprado na planta. Calero disse que foi pressionado para liberar a obra. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Pediu demissão o assessor especial da presidência e primeiro amigo de Temer, José Yunes. Segundo o delator Cláudio Melo Filho, da Odebrecht, Yunes recebeu R$4 milhões repassados ao hoje chefe da Casa Civil, Padilha. A delação atinge Temer e seus mais próximos ministros. Foram citados 51 políticos, entre eles Alckmin, Aécio e Serra. Marcelo Odebrecht, já delatando, confirmou. No Palácio do Jaburu, Temer teria pedido R$10 milhões para o PMDB. Em carta ao procurador Janot, na segunda, Temer cobrou conclusão rápida da Lava Jato. Disse que iniciativas de governo vêm sofrendo interferência ilegítima com o vazamento de delações. Gilmar Mendes, do Supremo, avançou. Para ele, vazamentos seletivos como o de Cláudio Melo podem, aspas, levar à anulação de processos. Em março, a presidente Dilma, que não era investigada, foi grampeada em conversa telefônica com Lula. Mais de 1 hora da gravação foi ilegal porque não autorizada. O juiz Moro vazou a conversa. À época, o ministro Teori Zavascki criticou o Moro duramente. Já o ministro Gilmar, hoje novamente crítico de vazamentos, defendeu aquele vazamento, esqueceu a forma legal e alegou a extrema gravidade do conteúdo.
Em setembro, o 4º Tribunal Federal arquivou denúncia contra Moro. Alegou: a Lava Jato traz problemas inéditos e exige soluções inéditas. Leia-se, soluções à margem, fora da lei. Em nome da lei, tem valido quase tudo. Para tanto, se tenta intimidar quem aponte abusos, ilegalidades que se acumulam e fatos. E fato é que quem está no e com o poder trabalha pelo combinado em outro estrondoso vazamento. Aquele em que Romero Jucá pregava o impeachment de Dilma e propunha: temos que botar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo para estancar a sangria. Boa noite. A petroquímica Braskem, empresa controlada pelo grupo Odebrecht, assinou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal para colaborar com as investigações da Operação Lava Jato. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa se compromete a pagar uma multa de 3 bilhões e 100 milhões de reais. A companhia informa ainda que vai seguir cooperando com as autoridades competentes e vai se submeter a monitoramento externo. Juiz Sérgio Moro marca depoimento de Eduardo Cunha. O PMDBista vai prestar depoimento no dia 7 de fevereiro do ano que vem. Será o primeiro interrogatório dele na Lava Jato. Preso em Curitiba desde o dia 19 de outubro, o ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de contrato da Petrobras para exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Nesta ação penal, já prestaram depoimentos como testemunhas de defesa de Cunha o presidente Michel Temer, o ex-presidente Lula e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Todos disseram não saber de negócios de Eduardo Cunha em Benin e nem na Petrobras. Cunha acompanhou todos os depoimentos. Conselho Nacional do Ministério Público divulga número de mortos pela polícia em 2016 e aponta quase 400% de aumento em relação ao ano passado. O relatório do Conselho Nacional do Ministério Público é abastecido com números fornecidos pelos próprios MPs dos estados, com base em órgãos policiais, jornais e ONGs. O banco de dados leva em consideração as estatísticas do começo do ano até o dia 2 de dezembro. Nesse período, de acordo com o MP, o estado de São Paulo registrou 519 mortes decorrentes de intervenção policial. No ano passado, foram 106 casos, ou seja, houve um crescimento de 389%. Em números absolutos, São Paulo lidera o ranking, seguido por Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Ceará. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contesta os números. Diz que de janeiro a outubro houve redução de 12,4% no número de mortes dessa natureza, que a SSP chama de oposição à intervenção policial em serviço. Foram 465 contra 531 no mesmo período de 2015. O relatório do Ministério Público propõe uma série de recomendações às secretarias de segurança. Uma delas é que o delegado instaure um inquérito para apurar o caso e que ele mesmo compareça ao local do crime. Segundo o MP, este inquérito deveria necessariamente conter os registros de comunicação e também a movimentação das viaturas policiais envolvidas na ocorrência. Para esta pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o levantamento pode garantir mais transparência na divulgação dos números. Isso reforça, né, a versão quando o policial estiver dizendo a verdade e, de alguma maneira, elimina qualquer tipo de dúvida e identifica também incongruências, né, que são casos que infelizmente acontecem e que a gente precisa lidar também e que é papel do Ministério Público. Quando você tem uma boa investigação e uma boa perícia, é possível identificar quais foram os erros, né, e identificar os responsáveis, orientar inclusive a própria corporação para que não haja mais dessa maneira. Então é muito importante que esse trabalho seja feito. Chanceler da Venezuela vai à reunião do Mercosul sem ser convidada e acaba expulsa da sala de reuniões. Delcy Rodrigues chegou ao Palácio San Martín, a sede do Ministério das Relações Exteriores da Argentina, dizendo que se os países do Mercosul fecham a porta, ela entra pela janela. Se nos cierran la puerta, como ha dicho el presidente Maduro, nos meteremos por la ventana.
Depois, ela publicou no Twitter uma foto dentro do salão de reuniões ao lado do chanceler boliviano. Mas antes de a reunião começar, ela foi retirada à força pela Polícia Federal Argentina. A Venezuela não foi convidada porque está suspensa do bloco. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, os países fundadores, argumentam que Caracas ainda não cumpriu com as exigências técnicas e econômicas do bloco. Delcy Rodrigues diz que isso não é verdade e que a suspensão é uma conspiração. O Senado aprovou agora à noite o projeto de ajuda aos estados em dificuldade enviado pelo governo federal. A proposta cria o Plano de Recuperação Financeira, que suspende temporariamente as dívidas com a União dos estados que aderirem. Em contrapartida, eles devem seguir uma lista de obrigações e proibições. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os estados não podem elevar despesas nem criar cargos e devem aumentar suas contribuições previdenciárias, entre outras coisas. O texto foi negociado entre o Planalto e governadores do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que recentemente decretaram calamidade financeira. Agora segue para a votação na Câmara. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo do estado do Rio faliu. Se não faliram ainda, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão perto de falir. Isso já se sabia na prática. Os governos não conseguem pagar salários, aposentadorias, falta gasolina para carro de polícia, remédio no hospital, etc. O caos, provocados por governadores irresponsáveis e alguns acusados de roubalheira grossa, como Sérgio Cabral, do Rio. A novidade grande de hoje é que o governo federal criou uma lei para reconhecer a falência e que pode levar os governadores até para a cadeia. Como funciona o negócio? O Estado pede essa falência disfarçada, desde que demonstre que não tem como pagar suas contas. Se o governo federal aceitar, o Estado pode então parar de pagar suas dívidas com o governo federal por até 3 anos. Em troca, terá uma lista longa de deveres. Terá de cobrar mais contribuição previdenciária de servidores, ativos, aposentados e pensionistas. Terá de privatizar empresas indicadas pelo governo federal e entregar o dinheiro dessa venda. Não pode aumentar despesas permanentes e o gasto com salários. Terá de reduzir os descontos de impostos que deu para empresas. Não pode gastar com propaganda, exceto no caso de saúde e segurança pública. Não pode tomar dinheiro emprestado, entre outras muitas outras durezas. O governador que descumprir o acordo fica inelegível e será processado por crime de responsabilidade, com pena de até 4 anos de prisão. No caso do Rio, não tinha mais solução. O caos já estava nas ruas, a gente tem visto. Agora, o Estado pode resolver a crise, mas a população vai sofrer por vários anos. Boa noite. Ex-tesoureiro do PT admite que o partido recebeu doações informais de caráter ilegal para campanhas eleitorais. Paulo Alves Ferreira prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, na Lava Jato, em Curitiba, e disse que esse tipo de pagamento faz parte da cultura nacional. Ferreira é réu em processo que apura irregularidades em obra da Petrobras, no Rio de Janeiro. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Para você também, Boa Gabriel. Noite, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fique agora com o Rony Von todo seu. Até amanhã, 10 horas, hein? Até lá.